Boa tarde. Cá estamos mais uma vez para uma conversa gostosa. E eu vou chamar para este bate-papo, para este diálogo sobre dança, sobre vida, Miriam Marques. Miriam Marques estudou balé clássico no Rio de Janeiro sob os cuidados de Tatiana Lescova. Posteriormente, passou para Nora Esteves. Aperfeiçoou-se em cursos de metodologia de ensino com Vera Aragão e Eliana Kali. Na dança contemporânea, teve como orientadores Virginie Souquet, França, Nana Scheinfeld, Estados Unidos, Laurie McLean, Estados Unidos, dentre muitos outros. Dirigiu o espaço de dança Miriam Marques de 1985 a 2017, onde desenvolveu vários espetáculos e muitas propostas cênicas. Seu último trabalho foi o Conecta, em junho e julho deste ano. Miriam fala que a dança é um modo de viver e perceber o desenrolar da vida. E é para conversar sobre esse desenrolar que eu vou chamar Miriam Marques. Vamos ver. Boa tarde, Gabriel. Está chegando aqui na nossa plateia. Olá, Miriam, tudo bem com Olá, você? boa tarde. Boa tarde, minha querida. Todos me Então, ouvem bem? sim, tudo bem. E você por aí? Como é que está a tua terra? A minha terra está se reinventando, eu acho, né? Como todos nós, nossa hora é essa, de recomeçar, refazer, Sim. retomar. Estamos assim. E E, eu vou começar o nosso bate-papo fazendo o questionamento que eu já te fiz, que é o que é a dança para você? Para que você possa dissertar um pouco mais sobre o modo de viver e perceber o desenrolar da vida. Como fica isso para você? bom, primeiro eu queria te agradecer, Moema, agradecer muito esse momento de estar aqui, de termos essa conversa, que eu acho que é enriquecedor para todo mundo que nos cerca e a presença das pessoas que estão aqui. Bom, o que a dança para mim, para minha vida, ela foi transformadora. Ela foi e passou a ser o meu alicerce. E quando eu faço essa abordagem, eu não estou me referindo ao alicerce material. Eu estou me referindo ao meu alicerce como estrutura de pessoa, como condições de traçar um caminho, objetivos, absorver emoções. Então, é nesse aspecto que, para mim, a dança é um modo de viver, porque foi ela que me deu e me tirou de algo, diria, muito instintivo para algo mais consciente na minha vida, em escolhas, em ações, em explicar às vezes o inexplicável. Eu começaria por aí. Você começou seus estudos no Rio, mas você nasceu aonde? Porque você veio para cá para estudar, ou você já morava aqui e começou a estudar? Como é que foi isso? Eu sou de São Luís do Maranhão. Eu comecei meus estudos aqui, em São Luís do Maranhão.
A primeira vez que eu entrei numa sala de aula de balé, eu odiei e fui-me embora e pedi, eu não quero mais voltar nisso nunca mais. Essa foi a minha primeiro contato com a aula de balé. Daí, anos depois, eu fui acompanhar uma colega de escola que fazia aula de balé nesse mesmo lugar, que aqui não tinha muitas opções de lugares para fazer aula de balé. Na época, quem estava dando aula de balé era a Regina Maura, que era do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que morava aqui em São Luís do Maranhão, e que era quem dava todas as aulas de balé nessa escola, que chamava Clube das Mães. E aí eu entrei e eu disse, por que eu saí disso? Onde que eu estava com a cabeça que eu tinha que se deixar o balé? Que ideia foi essa? E por que acataram a minha ideia? Né? Tem a cobrança da mãe. Por que eu era uma criança, mãe? Mas enfim, e aí eu achei que aquilo ali era algo que não podia ficar fora da minha vida de jeito nenhum. E a Regina Maura foi embora. Uns 2 anos depois, ela foi morar em Brasília, onde ela mora hoje, onde ela tem um estúdio em Brasília, né? E aí eu fiquei, assim, desorientada, muito desorientada. Eu ficava assim, e agora? O que eu vou fazer? Na época eu devia ter uns 13 anos para 14 anos. E eu lembro que a minha mãe resolveu me levar, antes de estudo, me levar lá na casa da Regina Maura. E falou, Regina, o que você acha dessa menina? Ela quer continuar os estudos. A Regina, nossa, se ela quer continuar os estudos e há condições para isso, e aqui em São Luís do Maranhão não vai ter onde ela continue, se tiver possibilidades, eu acho que ela deva. E aí, quem você sugeria? A Tatiana Lieskov, que foi de onde eu também vi, etc. Bom, aí demorou um tempo entre essa conversa até eu chegar no Rio de Janeiro. Né? Isso acho que demorou, acho que mais ou menos um ano e meio, até... Enfim, não existia internet, né? Não existia uma série de... Não existe uma série de facilidades que hoje nós temos de resolver questões, morar, estudar, como é que vai ser isso, né? Então, não existia isso. E aí, aquilo ali já ficou, para mim, já me acalmou. Eu falei, eu vou continuar. Eu já sei que eu vou continuar. O que vai dar, eu não sei. Eu só sei que eu vou estudar. Então, esse era o ponto. E aí, várias condicionantes surgiram. Bom, para você continuar balé, o colégio sou eu escolho, não sei o que, sou eu que faço, não sei o que, sabe? Aquelas pressões. Não, tudo bem, tá tudo aceito, desde que, né, eu vá, tá tudo negociado. E aí, existia um mundo imaginário na minha vida, do que era o balé, o que eu instintivamente achava que ia ser o balé, e como que aquilo ali aconteceu, mas existia uma fantasia também, né? Sim. E eu não tinha, assim, uma percepção, nem uma autocrítica e nem de como seria a minha vida daí para frente, que possibilidades aconteceriam. Eu só sabia que eu tinha que ir, que eu precisava ir, né? E eu lembro, assim, muito claramente que quando ficou decidido que eu iria e que o assunto foi, assim, dito publicamente, né, para a escola que eu estudava, de modo geral, a reação das minhas colegas de escola era assim, é maluca, vai para o Rio de Janeiro sozinha, a sua mãe não regula bem no juízo, nem muito menos seu pai. Por quê? Porque naquela época ali, nos anos 70, final dos anos 70, né, até em estrada, estou confessando, não justificava sair de uma cidade para ir para o Rio de Janeiro para estudar balé. Você saía para ser médico, você saía para ser advogado, você para ser engenheiro. Mas para estudar balé, onde que esse povo está com a cabeça? Ainda mais uma menina, porque era realmente uma menina. Eu tinha completado 15 anos de idade.
vai assim, jogar para o Rio de Janeiro, imagina a noção que era o Rio de Janeiro, meu Deus, uma menina de 15 anos lá atrás, Rio de Janeiro, né? Enfim. Então, essa que foi a história, até eu chegar na Tatiana e ter um susto. Falei, epa, não é bem assim. Eu lembro que quem fez a minha avaliação foi o Hugo de la Valle. E aí eu entrei naquela sala toda, assim, né? Com aquelas borboletas todas, assim, tudo aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu sei, o que que eu não sei. E ainda mais com um ano parada, né? Faz muita diferença. E aí foi assim, a primeira noção, eu sei muito pouco. A primeira noção foi essa, eu sei muito pouco, eu tenho muito que estudar. E aí, quando eu tive essa noção, eu já fui perdendo a fantasia, né? Caindo na realidade. E eu disse, agora eu tenho que estudar duplamente, porque eu tenho que correr atrás do tempo. Eu não sou mais um bebê. Os meninos aqui começam muito cedo. E se eu quiser alguma coisa pela frente, eu tenho que trabalhar muito. E assim foi, né? Até eu ficar lá, até eu voltar para cá. Que aí já é uma outra história. Sim, mas aí nesse período que você ficou no Rio, você fez aula com a Tânia, depois você foi com a Nora, e você participou de algum grupo, você dançou alguma coisa por aqui, como é que foi isso? Dancei sim, mas não foram nada especialmente no sentido profissional, né? Como era mais no sentido amador mesmo, nós não éramos contratados e variava muito assim. Uma hora é aqui, outra hora acolá, era meio que, como é que a gente diria? Naquela época não tinham tantas companhias como existem hoje, né? Existiam grupos, existia alguma coisa assim, e eu meio que pulava de galho em galho, né? Meio que pulava de galho em galho, fazia aula na Dona Tânia, sim, mas o que que acontecia? Eu eu caminhava pela cidade, ia procurando também outras vertentes, outras possibilidades, além do clássico, o que que, o que que me chamava um pouco a atenção, e aí eu comecei a ter meu primeiro contato com Barreater. E aí nisso aí, eu comecei a um pouco oscilar, a mudar o meu canal de percepção do que era dança para mim, Uhum, ideal de bailarina, de exclusivamente do clássico, ele começou a se ampliar. uhum. Eu comecei a desenvolver outros referenciais e ficar curiosa, né? Aí eu tentei o jazz, falei, não, esse aqui não é a minha. Esse não vai. Aí passei pelo sapateado, falei, também não é. Eu não, eu não me situo nisso daqui. O clássico não, o clássico, as aulas do clássico, e dançar, e criações, o Denis Gray, dancei muitas obras, vários trabalhos do Denis Gray, né, do querido Denis Gray, de todos nós. Enfim, e aí aí eu tive eu não lembro quem foi que deu um curso de dança contemporânea no Rio, e eu fiz esse curso, e depois eu passei na Angel, ali onde era ainda Góes Monteiro. E aí eu falei, gente, tem muito mais coisa, né, do que aquele sonho, assim, aquele ideal de dança, do meu entendimento lá atrás de dança, que, que, eu, que me moveu, que me tirou, que me fez essa transição, né, de São Luís para o Rio, onde eu fiquei o quê? Quase 10 anos, mais ou menos isso, quase 10 anos. E aí eu fiz a escola, depois eu fiz a faculdade. E aí aquilo ali me moveu nesse sentido de eu já comecei a ampliar o meu olhar na dança foi no Rio. E se eu não tivesse ido para o Rio, certamente eu não teria continuado meus estudos, certamente. E certamente o meu olhar não teria se ampliado. Eu não teria tido essa chance de ampliar. Então eu sou muito grata,
Grata a todos os meus mestres, a todos os meus professores, aos meus pais que me possibilitaram, né, essa oportunidade única. Você está citando uma coisa que eu vejo sempre muito importante, que é o primeiro desejo não vai ser aquele que você vai chegar lá no final com ele. Ele é o primeiro passo. Pode ser que você continue naquele caminho, mas pode ser que não, né? Pode ser que ele seja só. Eu gosto muito de citar assim: você deu uma vontade de comer uma bala, você vai lá na rua comprar bala, mas pode ser que no caminho você resolva tomar um sorvete, né? Verdade. Bem isso. Tem um impulso, e se você tem apoio para esse impulso, você vai para esse impulso e vai fazer isso que você fez. Começa a olhar daqui, começa a olhar dali, conhecer aqui, conhecer ali. E é como você disse, se você tivesse ficado em São Luís do Maranhão, você não teria conhecido as coisas que você conheceu, né? Isso. Ou iria conhecer de uma outra forma que não iria te complementar, da forma como esses complementaram, né? Esses cursos que você fez nos Estados Unidos e França, você fez lá ou você fez com os professores de lá aqui? Com professores de lá, mas já em São Luís do Maranhão. Foram professores Ah, que eu convidei para vir para cá quando eu já tinha o meu estúdio, olha que lindo. né? Uhum. Então, eu fui assim, depois os projetos foram mudando e eu vi que eu não seguiria concretamente uma carreira de bailarina no Rio de Janeiro. Uhum. E também aquilo ali não era mais o meu principal desejo. Esse foi o Uhum. desejo que me tirou daqui. Mas esse Sim, não era mais, é isso que você falou. Eu fui lá comprar uma bala, mas no meio do caminho resolvi tomar um sorvete, pois é. né? Aí tomei o sorvete e falei, bom, vou voltar para casa e É, vou fazer um docinho. e exatamente isso me define, porque foi assim, muito por acaso. Eu estava fazendo aula no estúdio e tinha uma menina que dava aula lá e dizia assim: Miriam, pelo amor de Deus, amanhã eu não posso vir dar aula, você não pode dar minha aula? Eu falei: como assim? Eu nunca dei aula, pelo amor de Deus. Ela: ai, não, olha, elas são crianças, tem que brincar com essa menina, faz assim, 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 assado, tá na tua mão. Vou ligar aqui pro diretor, papapá. Falei: não faz isso comigo, pelo Jesus, misericórdia, não faça isso. Ela: não, já tá feito, te joga. Lá fui eu. Assim, eu falei: meu Deus, eu sou maluca, como é que eu aceitei um negócio desse? E fui. Mesmo assim, com medo, mas eu tinha um desejo de ir. Eu falei: eu vou ver que negócio é esse. E aí foi o meu primeiro contato com a sala de aula. Bom, desse primeiro contato com a sala de aula, eu falei: gente, isso aqui é um mundo, isso é um universo. Veio uma escola ela era especializada em Botafogo, ela era especializada para crianças que tinham síndrome de Down. Olha que lindo. E eu não sei como essa pessoa chegou em mim, não lembro, absolutamente, disse sim. Eu queria que você desse aula de balé para essas crianças. Eu falei: eu não sei dar aula de balé. Ela assim: sabe, porque a irmã dessa criança fez uma aula com você e a mãe disse que era muito legal. Eu falei: não, eu fui cobrir, gente, eu não sei dar aula. Aí ela falou assim: vamos experimentar? Você fica aqui um mês, vamos ver o que, que as crianças. Que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu falei: vamos ver o que acontece? Tem certeza? Olha, qualquer coisa, eu grito socorro. Não, vamos ver o que acontece. Você vai ficar aqui um mês. Tá bom, 2 vezes na semana, um mês. Lá ia eu, todo na primeira vez em pânico. Que, meu Deus, Jesus, misericórdia, proteja. Eu não tinha noção do que eu ia me deparar. Eu tinha mais ou menos pensado no que eu ia fazer nessa aula. Mas eu não tinha noção do que, assim, não tinha lidado. Eu nunca aprendi a lidar, né? Não tinha aprendido a lidar. Como é que é isso? Aí deu muito certo, mãe. Aí deu tão certo
que as meninas, a gente estabeleceu uma ligação, sim, das crianças. No começo foi difícil. Tinha umas que mordiam e tal, elas são difíceis de criar laços, né? Depois, depois já estava eu indo para Niterói, para festinha, sabe? Miriam, aniversário da minha filha, vem! Vou, sabe? Criou um laço. E aí eu comecei de sala de aula em sala de aula. Eu ainda fiquei, acho que um ano nessa escola. Do mês virou um ano. E aí eu já não conseguia continuar na escola porque eu já estava muito cheia de outras tarefas que dentro do meu projeto eu precisava cumprir. E se eu fosse me dedicar só ali no começo a dar aula, eu não ia conseguir cumprir aquelas metas que eu já estava traçando a partir desses contatos que eu fui tendo, que eu fui, né, formando, de conhecer, de bater a porta aqui, de bater uma porta ali, de entrar numa sala de aula aqui, de entrar na sua sala, de entrar na sala da Dona Tânia, de entrar na sala da Helena, do Aldo, Lotufo, e por aí vai, né? Você vai da Jane Blaut, né? Você vai de porta em porta, e aí você vai modificando seus referenciais. E quando eu entrei lá lá no Klaus Viana, aí a cabeça rodou, tonto. Eu falei, gente, eu tenho que estudar muito, eu preciso estudar muito se eu quero fazer alguma coisa minimamente decente. Então, não vai caber tudo. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E acho que naquele momento que eu estava no Rio de Janeiro, para mim a prioridade era estudar, 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 estudar mais, experimentar, conhecer, porque eu não sabia quanto tempo eu permaneceria diante dessa oportunidade, né? Então aí eu tive que abrir mão de alguns trabalhos, de algumas coreografias, né? De alguns grupos, de algumas aulas para ministrar, eu abri mão, porque eu achei que eu tinha que me fortalecer estudando, né, e conhecendo, tendo bons referenciais, bons professores, que acho que era o mais importante. E eu era uma aluna assim muito muda, sabe? Aquela aluna que entra na sala de aula é imperceptível. Sei. Eu era aquela aluna que, boa tarde, baixava o olho, se virava a barra, pronto, acabou. Até a próxima. Pronto, eu era essa aluna. Eu não dava um pio. E isso foi uma coisa que depois foi o balé que modificou. Que eu não abria a boca. Eu era aluna de sala de aula que não abria a boca. Eu abria a boca com as minhas amigas próximas e com a minha família acabou. E a família ainda tinha, assim, mais ou menos, né? Eu não abria muita boca. Eu não organizava, eu não exteriorizava sentimentos, eu não colocava para fora dúvida, não, era tudo ali muito, muito trancado, né? Muito, assim, o diálogo era travado comigo mesmo o tempo inteiro, era um duelo, na verdade, não era um diálogo, era um duelo. E aí que eu digo que o modo de viver, porque a dança ela foi me esculpindo e me esculpe até hoje. Ela foi mudando a minha organização, a minha estrutura. Não só física, claro, mas a estrutura emocional, psíquica, né? Os valores que eu trouxe para a minha vida, que vieram das salas de aula que eu passei. Então, por isso que eu digo que eu sou muito grata aos meus professores, porque se a pessoa que eu sou hoje, eu devo a eles, aos exemplos que eles me deram, né? De promover, de impulsionar, de não enganar, de fazer críticas duras, mas verdadeiras. Verdadeiras, que eu acho que é importante, porque se não for assim, você não vai crescer. Não dá, ninguém ensina sem falar verdades. Porque você precisa sempre do olhar do outro, né? Hoje em dia, que você já passou pela experiência da sua escola, de direção e tudo, esse olhar de fora é que vai fazer com que você consiga se ver dentro, né?
Então tem sempre essa coisa, porque você vai fazendo e você não tem, se não tiver um reflexo, que nem um espelho, né? Isso, Não é? juro. Que nem A um dureza espelho. é isso. Se não tiver, e se esse espelho for um espelho tipo Alice no País das Maravilhas, aí não dá para você ver as verdades que você precisa alcançar, né? Então, eu acho que essa é uma das funções do professor, do orientador, mais importante e mais difícil. E hoje em dia, então, está se tornando cada vez mais difícil, porque quando você faz uma correção, quando você sinaliza alguma coisa, imediatamente vem cara feia, vem muxoxo, vem, né? Nós estamos passando pela geração sabe tudo, que conhece tudo, sabe tudo, acha que o Google é o grande mestre. É, eu tenho que concordar 100%. Eu tenho que concordar 100%. E essa geração sabe tudo, eu penso que foi, depois de muito tempo, o que me fez encerrar o Espaço Dança. Hum, Porque a troca fica difícil. E eu só sim, acredito com a troca. Sem a troca, não é possível fazer o nosso trabalho. sim, Nós nos exatamente. alimentamos dos alunos que se alimentam de nós. Eu Hum. acredito nisso, sinceramente. É uma onda de vai e vem, né? Você dá e você precisa ver o que você deu. E você só vai ver o que você deu no outro fazendo. Senão, como é que você vai saber o que você deu? Isso. O que você deu não é o que você quer dar, é o que você deu, né? É Eu verdade. costumava, né, quando eu dava mais aula, de um tempo para cá não dou mais, mas quando eu dava mais aula, eu sempre dizia, faz para eu ver o que foi que você absorveu, o que foi que você aprendeu do que eu disse para fazer, porque senão como é que eu vou saber? Agora, se quando faz, não aceita que você diga não foi isso, e sim isso, aí não tem aprendizado, né? Então, até porque a gente precisa dessa verificação para corrigir o nosso próprio caminho, como professor, Lógico, né? lógico. E quando a crítica chega simplesmente para o outro lado, é só uma crítica, ela não gosta de mim. Ela está falando isso porque ela não gosta de mim. Isso aí é uma bobagem, porque o professor, ele não é movido por gostar ou não gostar. Acima de tudo, ele gosta do que ele faz e ele quer que aquilo ali melhore alguém Sim, nesse aspecto. E por outro lado, num caso como um estúdio, você não escolhe quem chega, você não escolhe quem entra, lógico, né? lógico. Você é escolhido, na verdade. Uhum, lógico. Mas esse pacto de dizer o seguinte: olha, eu vim para cá aprender com você, mas você só pode dizer coisas que eu goste e que eu me sinto saia daqui feliz todo dia. Aí esse pacto não deu para mim. Pois é. Porque principalmente é um pacto que nos coloca à margem da vida, porque a vida não é assim. E a dança, como você bem disse até agora, ela nos orienta, nos ajuda por demais a viver diferente, a enxergar a vida de uma forma diferente. Porém, como é que você vai enxergar a vida de uma forma diferente se você só quer ganhar aquilo que você quer ganhar? Exatamente. Não Esse tem. é o ponto. Hum, E a vida não é só ganhos, tem perdas. E a gente tem que lidar com as perdas e sim, transformar os sofrimentos. Eu penso sim, muito nisso. Transformar não só o sofrimento, as dificuldades, os obstáculos, ressignificar, refazer permanentemente. Nós precisamos disso e precisamos acreditar que é possível. E se você sim. se desmilingue, né? Eu não vou falar que eu não verti, né, litros de lágrimas. Sim, eu verti litros de lágrimas. Tiveram críticas que foram assim terríveis naquele momento.
Mas aí eu colava meus caquinhos e dizia assim, para mim mesma, né? Que meus diálogos eram muito assim. A gente não vai ser qualquer crítica assim que vai fazer eu desistir. Afinal de contas, de mais longe eu já vim. Vamos. Junta, cola, levanta a cabeça e segue. Todo dia desiste. Lógico, lógico, Mas se você lógico. só ouve aquilo que você gosta, uma hora isso vai dar errado. Porque não vão ser Uhum. só um pouquinho de caquinhos que você vai ter que colar. Aí vai ser, nossa, vai ser cacões. E não vai ter cola que baste. Aí está. Exatamente, exatamente. Não vai ter cola que baste. Então, Então é sempre um processo, né, de revisão, de revisitação dessa troca do que você dá, do que você recebe, do que você tem, do que você vai ganhar, do que você vai perder para poder ganhar. Eu acho que a dança, em qualquer técnica, ela ensina muito sobre caminhar pela vida, né? Eu enxergo dessa forma, usei comigo e vejo o resultado nos meus alunos, com muita alegria no meu coração, como que a dança os ajudou a desenvolver coisas fora da dança, na vida, né? principalmente, principalmente, se você conseguir essa conexão interna, eu acho que, por isso que eu digo que é um modo de viver, porque isso que você traz, esses valores, eles ficam de tal maneira enraizados e arraigados no seu viver, que você não consegue, eu não consigo mais viver de outro jeito, a não ser com isso que já está na minha estrutura, que Sim, está enraizado. Então, a já, persistência, a humildade, a vontade de recomeçar, o seguir adiante, a estrutura toda emocional, eu trouxe da dança, da sala de aula. Os sim. não, as quedas, os desequilíbrios, as dificuldades e a superação. Né? Então, isso aí, sim, você leva para a vida. Sim, tem Né? uma coisa que eu acho fantástico, porque eu sempre pontuei muito isso. Você só vai chegar a um equilíbrio quando você percebe o seu desequilíbrio. Senão você não consegue se equilibrar. Então você vai fazer um balance, por exemplo. Se você for para ele sem perceber o que tira você desse eixo, você não vai para o eixo. Então, na vida, tem muito isso, né? Como é que você vai se equilibrar diante dos fatos da vida? Quando você perceber o desequilíbrio emocional que você está dentro daqueles fatos da vida. Aí você consegue. Um equilíbrio é uma coisa natural, ele vem, ele brota dessa consciência, né? Você não vai buscar o equilíbrio, você busca a consciência do desequilíbrio, aí ele surge, ele vem. É muito interessante quando você aplica isso na aula do clássico, por exemplo. Então, exercício de conta, é fantástico isso, porque tira mesmo, né? Tira do eixo, tira. E um pequeno Aí, descuido basta. sim, lógico. Basta um suspirinho diferente, um olhinho que faz assim. Meu amor, você falou desse último trabalho seu, em junho e julho agora, já dentro da pandemia, né? Como é que foi isso, esse Conecta? Bom, a pandemia, claro, ela impactou todo mundo, né, de maneiras diferentes. Nós estamos, eu costumo dizer, eu gosto muito daquela figura que usa assim: a pandemia estamos todos no mesmo mar, cada um num bote diferente, mas no mesmo mar. E eu fiquei muito angustiada com o impacto que a pandemia causou, sobretudo na nossa atividade, que é a atividade de dança, né? Apesar de eu não ter Hum, mais estúdio, não ter mais academia, mas eu me coloco na pele de todos que têm, professores, alunos e tudo mais. E eu falei, gente, nós precisamos pensar alguma coisa por essas pessoas. Nós não vamos resolver o problema delas? Não, não vamos. Nós não vamos resolver o problema delas. Vamos ter coerência e consciência. Mas nós podemos, de alguma forma, ver
como elas podem passar por isso com menos sofrimento e, acima de tudo, com um olhar de esperança, de que numa hora isso aí vai se resolver, né? A gente não sabe quando. E eu me juntei com mais 3 colegas da dança, a Cristina Rocha, que é de Roraima, o Cid Ribeiro, que é do Piauí, e a Michela Lima, que é da Paraíba. E nós desenvolvemos, pelo Conselho Brasileiro da Dança, esse projeto chamado Conecta, que foi um projeto com aulas aos sábados de professores que se dispuseram voluntariamente a participar e a ministrar conteúdos. E aí nós fomos selecionando que conteúdos a gente achava que era importante naquele momento, né? Então nós decidimos que esses conteúdos eles deviam contemplar vertentes de dança diferentes. Era importante que contemplasse uma orientação musical. Nós não queríamos segmentar, vai ser um projeto só para aluno, vai ser só para profissional, vai ser só para coreógrafo, vai ser só para professor. Não, nós queremos acolher nesse projeto quem gostar de dança, seja ele profissional, seja ele aluno, não importa como ele participa da dança. Importa que ele encontre um canal que ele possa crescer com algum tipo de conhecimento. Essa que era a nossa proposta. E assim, nós colocamos aulas de musicalização, de terminologia, de balé clássico, de sapateado, alguns conhecimentos sobre o que é o pensar da dança, a dança enquanto curso de bacharelado, né? Vai que alguém ali tivesse interesse em expandir seus saberes da dança numa outra direção que não seja como o artista bailarino ou o coreógrafo, mas um pesquisador. E aí nós fizemos 16 oficinas nesses 8 sábados, de 2 horas cada. A gente fazia inscrição, era tudo gratuito, né? Então, o nosso trabalho é gratuito, o trabalho de quem dava aula é gratuito e a participação era gratuita. E, inicialmente, a gente começou a fazer isso, a gente falou assim, gente, quem será que vai vir para isso? Não sei. Então, também foi outro desafio para mim, porque digitalmente eu sou bem atrasada, eu confesso, né? E o nosso canal foi a internet. Nós trabalhamos, cada um em nossos estados, através da internet, né? E as inscrições do link eram lançados no Instagram e as pessoas se inscreviam. No primeiro sábado, gente, que susto é esse? Meu Deus, nós temos 197 pessoas. Como que vai ser isso, 197 pessoas? É um negócio, assim, nos impactou muito além do esperado. A gente achou que ia chegar no meu estado, em estados das pessoas que estavam participando. E eu tinha muita vontade de fazer uma aproximação das pessoas que estão no interior do Maranhão, onde eles não têm acesso a absolutamente quase nada, salvo a internet. Eu tinha vontade de trazer essas pessoas para canais e que tivessem chances de aprender e estudar mais. Então, isso assim, eu pensava muito nisso. Eu queria que o pessoal lá do interior do Maranhão, que não tem recurso um dia para viajar, que não vai ter a chance que eu tive de estudar, que aproveite esse canal. Tinha muito para mim, me moveu muito essa ideia. Só que eu não pensei que a gente fosse chegar assim no Brasil todo, né? Aí foi vindo, foi vindo, foi vindo. Nós tivemos, assim, muitas pessoas acharam bacana participar como professores, que isso nos deu, assim, um orgulho enorme de ver voluntários. Falei, eu vou dar uma aula. Sim, né? Então, assim, isso foi muito lindo de ver, foi emocionante, foi um alento para passar. Nós concebemos
projeto em maio, e ele começou em junho e julho, e em maio a gente estava todo mundo muito alvoroçado, né? Então, eu falei, mais uma vez, a dança me ajudando. Porque era um momento de muita angústia, um momento assim de muita incerteza. Mas eu estava quando a primeira aula e nós temos não foi, né? E assim foi. E quando nós ensinamos com mais de 2.000 participantes e muita gente, né? Muita gente, 2.400 participantes. E depois veio a ideia de vamos esticar o Conecta. Falei, não, nós não vamos esticar o Conecta. Eu acho que a gente vive em ciclos, né? Então, se eu pelo menos não me dispus aqui. Ele foi pensado para ele durar um ciclo crítico da pandemia, em que aquilo ali servisse de um alicerce, de alguma forma, ou de um alento para as pessoas que quisessem participar, e que, a partir dali, elas tivessem um impulso para retomar as suas vidas. E quando chegou a Goethe, eu acho que também já era um momento assim de dizer, olha, não dá para ficar nisso a vida toda, não. A partir daqui, aí. E agora? Sim. Uhum. Então, eu acho que foi uma experiência muito marcante para mim, surpreendente, emocionante. Essa experiência do Conecta, para mim, foi uma grata surpresa. E eu dizia assim, um bem que a pandemia me trouxe, por mais contraditório que isso possa parecer, né? Mas é E verdade. agora, você fez junho e julho. Sim. Qual foi a reverberação disso durante agosto e esse início de setembro? Bom, o Conecta, no sentido de curso, como a gente fez, ele acabou. E ele reverberou no sentido muito pouco ainda. Nós não temos muito feedback. As pessoas não nos procuram para dizer o que elas estão fazendo. Uhum. Elas, a mim, pelo menos, chegam contatos assim. Ah, eu queria mais aula. Quando é que você vai dar aula de novo? Eu falei, não, agora eu não vou dar aula. Eu vou mais para frente só, sabe? E elas vêm assim, muito pouquinho, me chamando para falar. Eu estou começando a voltar presencialmente, eu estou fazendo uma coreografia online. Eu, eu penso assim que desse monte de gente, algumas sementes começaram talvez a não desistir, que era essa a Sim. nossa preocupação. Assim, não desistam. Tá difícil, vai Uhum. continuar difícil, mas nós não temos, eu pelo menos não tenho, um resultado, um dado concreto do efeito concreto que tenha gerado. Pode ser que isso apareça mais para frente. Mais lá na frente, Pode ser. Eu acho que a gente Uhum. vive um período de muita incerteza ainda, de muita Sim, sim. tensão, né? E eu penso que Uhum. muitos estúdios vão realmente fechar, eles não vão aguentar, outros vão se fortalecer. Eu acho que é tudo muito incerto e cada caso é um caso, porque depende Sim. de como esses estúdios vinham para Uhum. trás. Se eles tinham alunos que já estavam com bastante tempo, fidelizados, se eles tinham muitas dívidas, se não tinham dívidas, né? Se eles continuaram tendo receitas. Então, cada caso vai ser um caso. Tem uns que vão conseguir, outros, como tudo na economia, como em outros setores, não só no nosso, talvez não consigam, não retorne. A gente vê que tem lojas que não vão mais voltar, restaurantes que não vão abrir, hotéis que não vão funcionar, e por aí vai. Então, Uhum. a gente não sabe
Ainda, eu acho que o Brasil inteiro não sabe, o mundo inteiro ainda não O sabe. mundo inteiro, exatamente. O mundo inteiro ainda Eu não. vou, vamos dar uma passeada aqui pela nossa plateia para ver se tem alguma pergunta, para ver quem está aí. Você vê do seu lado, eu vejo do meu. Se eu mexer aqui. Leônidas, tenho me dedicado muito a isso também. Difícil professor ficar parado vendo aluno deprimir. Professora Miriam, Queridos, cadê? né? Estou vendo aqui a Tarsila. Beijo, lindona. Aí é fã. Ana Cília. Deixa eu ver. Beijo. Miliane. Oi, Miliane. Leônidas. Olá. Tudo bem? Cid, meu querido. Meu parceiro de projeto. Olha que bom. Ivonete. É muito bom ter vocês todos aqui conosco. Quem quiser trocar alguma coisa, perguntar, por favor, coloquem aqui as perguntas de vocês, que aí nós vamos lendo e vamos trocando depois da explanação. Ingrid, oi Ingrid, tudo bom, lindona? Que prazer vocês aqui. Você participa sempre bastante de festivais, de encontros de dança, né? Como é que é isso para você? Como é que você vê isso? Quais são os ganhos que esses encontros trazem para as pessoas que participam, que se envolvem na organização? Como é que é isso? Eu penso que depende muito de qual o propósito de quem vai ao encontro e de quem realiza o encontro. Nós temos muitos formatos de encontros diferentes. E eu acho que quando você vai a um festival, você tem que conhecer antes o formato que ele se propõe e o que você quer naquele festival. Sim. Eu levei vários grupos meus para participar em festivais em cidades mais próximas daqui de São Luís, que foram em Fortaleza. Né? Miliane foi das vezes que a gente foi, no Fendafor, e no FIDA. Também ela foi, né? Que ficou, nós trabalhamos juntas tantos anos, uma pessoa que somou muito no espaço dança. E a gente fez isso, mas a gente tinha um propósito que não era assim, eu quero trazer um troféu para casa. Uhum. Não era isso. Ninguém ia para ali assim, eu quero um prêmio, eu quero uma taça. O que eu quero? Bom, primeiro eu quero a experiência de estar num palco e numa plateia que não seja a da família. Já é outro referencial, né? Ninguém está ali para bater palma se não for de verdade. Nós não temos torcida organizada. Segunda coisa, conhecer pessoas, bailarinos, alunos, professores, outros, escutar outras falas, coisas que possam acrescentar e que eu possa trazer e que vai transformar e agregar o meu trabalho, o meu dia a dia, o meu aprendizado, o meu conhecimento. Então, eu sempre tive muito foco de escolher festivais em saber quem eram as pessoas que iam ministrar a aula. Eu sempre fiz aula nesses festivais. Primeiro eu fazia de oficinas mesmo, depois eu passei já a fazer metodologia, a fazer cursos de composição coreográfica, que o foco foi mudando, né? E também o corpo já não ia aguentando aquele pique, né? Que já aconteceu assim, de eu me jogar no Festival de Joinville com 5 oficinas no dia, no segundo dia, gente, Tilenol, pelo amor de Deus, Tilenol de hora em hora, não tô aguentando, toda quebrada. Claro, maluquice, não era para fazer aquilo. Tinha mais idade para fazer aquilo, né? Ia se quebrar toda mesmo. E aí a gente vai aprendendo os limites. Então, eu penso que ir no festival, eu acho ele importante. Mas depende como você vai, o que você espera e como você vai se situar ali. Porque se você for para um festival com a única meta, eu quero trazer um troféu para casa, isso pode dar errado. A chance é alta, porque não tem troféu para todo mundo.
né? Dos festivais competitivos, tem 3 troféus. É primeiro, segundo, terceiro lugar, dependendo. Então, já a probabilidade, estatisticamente, é pequena, porque tem 1.000 inscritos e três prêmios. Então, mas ali você vai ouvir outras correções, você vai ouvir outros referenciais, você vai conhecer outras pessoas, você vai poder se autoavaliar. Se você tiver uma autocrítica, desenvolver essa autocrítica, falei, cara, não levei prêmio nenhum, mas também não merecia mesmo, não. Estou muito fraca, eu preciso estudar. É. É E bom não é tão isso. somente a apresentação em si, é o dia a dia, é a troca no restaurante, no café da manhã, No é uma fonte de aprendizado múltiplo, né? Porém, mas é como você diz, é a história do aprender. Se você vai com uma visão de aprendizado curta, você não vai trazer muito boa coisa, não. Então, eu escuto muita gente falando mal de festival por causa disso, eu acredito. Né? Porque É, você precisa ir com essa margem de aprendizado. Quisera eu ter tido isso na minha época. Na minha época, nós tínhamos Pascoal Carlos Magno e Chega, aqui no Rio de Janeiro, fim, como troca, como festival. fim, acabou. Enfim, acabou, não tinha mais nada. Lá para a Então década era, de 90 começou, né? Lá para a década de sim, 90. O fora isso, acabou. é, Não tinha, não. pois é. Minha querida, nós estamos começando, deixa eu dar uma checada aqui no nosso tempo. Estamos chegando no finalzinho e eu não quero arriscar ficar sem gravar. Diz o que Então eu eu vou tenho que deixar fazer. eu quero que você se despeça, que você fale aquilo que você sente que é muito importante para a gente finalizar esse encontro, para as pessoas que estão aqui e para as outras que vão entrar depois, porque vai ficar gravado no IGTV, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim, de coração, é que todo mundo que tiver oportunidade de trazer a dança para a sua vida, faça isso. Faça isso e seja muito grato a todas as correções, por piores que elas tenham sido, mais duras e sofridas. Se elas foram feitas de verdade, elas lhe ajudarão em algum momento da sua vida. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que a dança como um modo de viver é para a vida toda, enquanto você estiver vivo. Né? E estar vivo não é só respirando e coração batendo. Estar vivo precisa dessa punção, desse desejo de viver e de se transformar, desde a aluna, desde bailarina, professora, coreógrafa, diretora, nada disso mais. Aí mudou tudo, aí o trem descarrilhou. Encarrilha ele de novo, porque você vai encontrar um caminho. E é mais fácil você encontrar um caminho tendo esse desejo sempre agarrado, porque senão você pode ficar realmente descarrilhado. E, por fim, a terceira coisa é a minha gratidão. A terceira coisa é a gratidão. Não desistam e sejam gratos. Não no sentido de babação por professor que você teve, nem por currículo eu estudei com A, B, C, D, X, Z. Não. Eu tive professores que me acrescentaram muito e não são celebridades. Não significa isso. É gratidão pela a capacidade que um professor tem de chegar até você e doar coisas para você. Ensinamentos que você só vai receber se você estiver aberto para receber. Não adianta só ele doar se você não está aberto para receber. E essa seria, sim, o que eu diria para finalizar. Aprenda a receber. Que bom, minha querida. Muito obrigada pela tua presença. Gratidão a todos que aqui estiveram.
que a gente possa, eu espero, conseguir fazer o que eu pretendo nesse projeto, que é juntar essas entrevistas todas, fazer um documentário, para deixar esse registro para as pessoas que quiserem ir lá estudar com um, estudar com o outro, ouvir as histórias de vida, ouvir os aprendizados. Essa é a minha intenção quando eu comecei e quando eu venho desenvolvendo esse projeto. Agradeço muito a tua presença e que a gente possa seguir nesse caminho de educador e orientador. Eu desejo muito sucesso, Moema, para o seu projeto, que ele é fantástico, ele é um projeto único. Então, eu desejo que você atinja seu objetivo com esse projeto que sai do lugar comum e que pode transformar e acrescentar as pessoas. Parabéns. Um beijo grande para todos vocês. Um beijão. Parabéns, beijo todo.